Bom dia, professora. Nós iremos apresentar sobre poesia concreta. O grupo é composto de eu, Michael, Pedro Chons, Rovian e Rafael. Bom, a poesia concreta ela começou a ser desenvolvida pelos poetas Décio Pignatari, Haroldo de Campos e Augusto de Campos por volta de 1952, quando eles lançaram a revista livro Noi Gandres. No entanto, essa poesia só foi oficializada no Brasil em 1956. A principal bandeira estética dessa vertente de poesia brasileira é a composição do poema objeto, em que o verso adicional é abolido em prol de uma construção que explora os recursos sonoros, visuais, semânticos e principalmente o espaço tipográfico e a disposição geométrica dos vocábulos na página. O contexto histórico agora. Bom, as relações culturais aqui no Brasil foi vivenciado num plano musical, logo ali quando surgiu a bossa nova, e no plano cinematográfico também, no cinema, nas artes cênicas e no teatro, junto com o teatro de arena também. Ah, Em relação à literatura, ele surgiu na vanguarda concreta da poesia, né? E isso foi bastante importante no ano de 1964, no ano em que foi instalado o regime militar no Brasil. E isso havia bastante censura no caso, né? E daí esse tipo de arte ele surgiu como uma forma de resistência ao totalitarismo da época. Ele batia de frente e meio que se opunha a isso. Bom, dá para falar também sobre os objetivos da poesia concreta. O concretismo objetivava principalmente a construção do poema objeto, que seria encarado como um produto semelhante ao que é fabricado industrialmente. Esse procedimento ele vai propiciar que o poeta, no processo de composição do poema, né, eliminasse qualquer marca subjetiva, né, ou até mesmo psicológica do autor em seu produto. Então, os poetas concretistas, eles se opuseram, né, à manifestação da subjetividade no poema, propondo assim o fim do eu lírico, né, que é o narrador, né. Além disso, também, um outro objetivo principal dos concretistas era eliminar o verso tradicional, dispondo as palavras de forma não linear com base na exploração do espaço geográfico da página. Então, esses eram os objetivos principais, né, da poesia concreta. Bom, eu sou o Pedro Chons e eu vou falar um pouco sobre as características da poesia concreta. Bom, a primeira característica seria então a valorização dos aspectos visuais do poema, através do emprego de alguns caracteres, tipo os caracteres tipográficos, que seria que envolvem a tipografia, que é o estudo dos caracteres, das fontes, de alguns desenhos também e até algumas formas em determinadas poesias. Outra característica seria então a exploração dos aspectos sonoros, dos vocábulos, com o uso de aliterações, ou seja, repetição de fonemas consonantais, assonâncias, que seria a repetição de vogais, e paronomásias, que vai utilizar então palavras parônimas para produzir algum jogo sonoro de objetivo do poeta. Uso de neologismos também, seria a criação de uma nova palavra ou alteração do significado de alguma já existente com o objetivo. Outro que também o poema concreto, então ele vai se comunicar por meio de sua estrutura, conteúdo, ou seja, a estrutura do poema é muito importante para ser entendido. A ausência de um eu lírico e de uma expressão subjetiva. Alguns poetas, então, concretistas, os mais famosos foram Décio Pignatari, Haroldo de Campos e Augusto de Campos. Esses dois últimos eram irmãos e todos eles participaram, então, da fundação e da edição da revista Livro Noi Grandes. Algumas obras deles, então, mais famosas foram O Carrossel, Organismo, Alto do Possesso, Servidão de Passagem, O Rei menos o Reino e Poeta menos.